versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si, e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vasos. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Amém? Feche a Bíblia aí, coloque no banco. Vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Feche seus olhos aí. Essa noite, e usa conforme o teu querer, a tua vontade, ó Pai maravilhoso, que diminua ele, que apareça o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, vem sobre nós, ó Pai, a tua presença já está neste lugar, continua a falar em cada coração, em cada vida, continua a falar, ó Pai maravilhoso, no nosso íntimo, ó Pai maravilhoso, que nós venhamos aprender, ó Pai maravilhoso, mais de ti, nos ensina, nos edifica, nos exorta, ó Pai maravilhoso, fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode tomar teu assento, aplaudindo, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Deixa a Bíblia aí marcada, tá, irmãos? Fique com ela aí marcada. Segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos ler versículo por versículo. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. E hoje, irmãos, é um assunto que realmente eu não trago volte e meia, né, na igreja, mas eu senti de trazer. Muitas vezes nós não entendemos, nós que somos pregadores, né? Eu creio que o pastor já aconteceu com o pastor Ramiz e alguns outros pregadores, presbíteros, irmão Jonas, mas muitas vezes nós não entendemos por que Deus quer falar certos assuntos, né? Mas nós temos que ouvir e obedecer. Muitas vezes nós não entendemos, eu até falei para minha esposa, acho que foi de sexta para sábado, eu me acordei e pouco antes de me acordar, assim, tive um sonho muito rápido. Nesse sonho eu ainda não tinha palavra, né, no sábado eu ainda não tinha palavra que eu ia trazer hoje. E nesse sonho, né, Deus usou o pastor para falar: prega sobre a viúva. Eu fiquei, né, sem entender. E depois comecei a meditar. Mas muitas vezes nós não entendemos, mas Deus quer falar com alguém, amém? Deus, eu tenho certeza que vai falar com alguns corações, com algumas vidas. E o assunto dessa noite é prosperidade, irmãos. E é prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, a prosperidade ela tem em todos os níveis, né? Existe a prosperidade espiritual, amorosa, e existe a prosperidade financeira, que é sobre ela que eu quero falar essa noite. Usando a palavra de Deus, nós queremos meditar. Os irmãos sabem que nós temos dupla natureza, né? A Bíblia diz que Jesus tinha dupla natureza e eu provo para você que nós também temos dupla natureza. Nós somos tanto terrenos quanto seres espirituais. Porque a Bíblia diz que quando Deus nos fez, né, pastor? Ele fez do barro o homem ali,
mas Ele soprou dentro de nós um fôlego. E esse fôlego não é daqui do mundo, ele é lá de cima, ele é do alto. Quando Ele soprou, aquele homem se tornou alma vivente. Então nós temos duas naturezas, a natureza humana e a divina. Então, como seres humanos, nós sentimos fome, sentimos sede, né? Nós sentimos todas as dificuldades do clima, frio, calor e tudo mais. E como seres espirituais, nós sentimos falta da presença do Senhor. É verdade. E nós aqui, nós viemos para cá e no dia a dia nós buscamos a face do Senhor. A Bíblia nos fala que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mas como seres naturais, muitas vezes nós passamos dificuldades nessa terra. Muitos de nós, muitas vezes, passamos por lutas, por dificuldades financeiras. E a Bíblia, muitas vezes, ela nos dá um passo a passo para nós conseguirmos alcançar a bênção de Deus. E muitas vezes nós não vemos isso. Muitas vezes nós não olhamos para isso. E hoje nós vamos meditar um pouquinho mais, amém? Eu queria que você abrisse então e acompanhasse junto comigo, versículo a versículo, nós vamos meditar sobre a viúva, versículo por versículo. Então, segunda vez, como nós lemos ali, olha o que diz no versículo 1. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Primeiro ponto, ela chama o profeta. E aqui o profeta Eliseu, ele estava aqui como Deus, ele estava como representante de Deus ali. E quando ela chama ele, ela começa a expor, né, pastor, toda a sua vida. E o que ela fala aqui para ele? Você sabe que o meu marido morreu, ou seja, ela estava viúva. Outra coisa, outra informação que nós sabemos, ela disse assim: e tu sabes que ele verdadeiramente temia ao Senhor. Então eu vejo que um dos passos para nós sermos abençoados em todos os níveis é temer ao Senhor. Amém. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos crédito no céu para pedir algo para Deus. Aleluia. E ela continua e diz: o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos dele. Ou seja, ela estava devendo até os fios do cabelo, né? E se eu perguntar aqui essa noite quantos devem, não precisa erguer a mão, todos nós devemos. Não existe um aqui que não deve, né? Todos nós temos dívida, irmãos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Não importa quanto você ganha, todos nós temos dívidas. E é interessante porque nós aplicamos esse texto em várias partes espirituais, mas se a gente for no sentido literal, ela realmente estava passando por uma necessidade natural, irmãos. Ela não tinha dinheiro para pagar as suas contas. Ela não tinha de onde tirar. Naquela época, né, não existia seguro-desemprego, não existia, né, aposentadoria, não existia nada disso. E o marido era o provedor, e quando o marido dela morreu, os filhos, quem sabe, a Bíblia não diz a idade, mas provavelmente eram pequenos, ela não tinha de onde tirar seu sustento. Então ela se recorre a quem? Ao homem de Deus. E ela começa a clamar ao homem de Deus. Versículo 2. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Bom, a primeira coisa que ela fez foi abrir o seu coração e contar tudo para o profeta, né? Ela estava passando por um momento de dificuldade financeira, material ali, ela precisava de um milagre, não tinha outro jeito. Ela abriu o seu coração, falou com ele. Segunda coisa, o profeta fala para ela: o que você tem em casa? A segunda coisa que ele faz. E quando ele pergunta isso, irmãos, aí eu venho para algumas coisas naturais. Como eu falei, nós somos seres naturais e sobrenaturais. Quando nós falamos naturalmente, nós precisamos fazer algo. Eu e o irmão Zé estávamos falando esses tempos e nós falávamos assim: como bom seria se os cristãos, todos nós, fôssemos, né, os seres mais prósperos da face da terra, né? Nós, como servos do Senhor, bom seria que nós fôssemos os mais próximos da face da terra. Quantas pessoas nós poderíamos ajudar, né? Quantas almas nós poderíamos alcançar? Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes não está somente em Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam: por que Deus não me abençoa? Mas na maioria das vezes está no poder que está nas suas mãos. Muitas vezes você não dá um passo, você não toma uma atitude, você não tem uma ação. Muitas vezes você tem algo ali que você pode fazer, mas você não faz.
Porque, irmão, deixa eu te dizer, sempre existe algo que você sabe fazer. Sempre existe algo que você sabe fazer de melhor. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe limpar algo muito bem, tem gente que tem algum dom tem. Não existe ninguém que não tenha algum dom, ou se não tem algo assim ainda, mas ele tem uma coisa que ele gosta de fazer. E todos nós temos algo que nós gostamos de fazer. Tem gente que gosta de fazer um crochê, né? Tem muitas irmãs que gostam de fazer crochê, tem irmãs que gostam de pintar, tem tantas coisas, irmãos. E quando ele fala assim para ela, o que você tem em casa? Ele está dizendo, eu vou te ajudar naquilo que você pode fazer. Se você tiver algo aí, eu posso te ajudar. Ou seja, você tem que dar o primeiro passo. E aí o que ela fala? Eu não tenho nada em casa, mas ela começa a se lembrar, não, mas eu tenho um pouquinho de azeite. E quando ela fala que tinha um pouquinho de azeite, então ele disse, aí que eu vou operar. Aí que o milagre vai acontecer. Por que eu falo isso, irmão? Porque muitas das vezes, irmãos, hoje é culto de família e é necessário falar essas coisas. A família é composta, né, do pai, da mãe, dos filhos. E quando apertam as coisas no lar, não é só o marido, né, irmãos, que deve dividir a sobrecarga. Eu sei que o marido é o provedor, mas a família toda tem que ajudar. A esposa sempre, quando pode, também deve ajudar. Aqui, claro, ela não tinha mais o seu marido, então estava tudo sobre os ombros dela, mas geralmente fica sobre os ombros do marido. É o esposo que tem o fardo mais pesado para prover as coisas na casa. Mas quando as coisas não vão bem, quando ele não consegue resolver tudo, a mulher vai lá e ombreia junto. E como é bom, né, ter uma ajudadora, né, você? Como é bom ter alguém para nos ajudar e dizer assim, meu marido, eu estou vendo lá que o dinheiro que ele está ganhando não está dando para pagar as contas, então eu preciso fazer algo. Eu vou fazer de repente uma coxinha, vou ver o que eu tenho em casa, tem um pouquinho de frango, vou fazer umas coxinhas para vender. Que maravilha, irmão! Eu vou fazer ali, vendi 5 coxinhas, 10 coxinhas, vem dinheiro dentro de casa. Depois, com aquelas coxinhas, eu vou pegar, eu vou angariar mais, eu vou fazer mais, eu vou vender mais, e depois no outro dia mais, e eu vou ajudar quando vira uma mini empresária ali, né? Que bênção, irmão, que seria isso? Uma esposa ajudadora, ombreando o marido ali. Irmãos, Deus ele quer nos abençoar, mas nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que nós podemos fazer para também poder fazer algo para que Ele nos ajude. Então a segunda coisa que eu vejo é que Deus ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar com aquilo que nós temos, ou com aquilo que nós sabemos fazer, ou com aquilo que nós gostamos ou queremos aprender a fazer. Terceiro versículo, o que diz? Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. Bom, aqui nós vemos o poder de ter um bom relacionamento, né? O poder de ter um bom relacionamento. Aqui ele fala assim, pede para quem? Para quem? Para os vizinhos. Irmão, como é ruim nós temos briga, rixa com o vizinho, né? Eu não sei se aqui, eu acho que aqui não tem, né? Aqui só tem crente, que benção. Porque, irmão, nós temos que dar bom exemplo. Amém. Nós somos cristãos, irmãos, nós não podemos, né, brigar com o vizinho, xingar o vizinho, irmão, isso aí é coisa do mundo. Nós temos que dar bom exemplo, bom testemunho de quem nós somos. Amém. Nós representamos Cristo na face da terra. Imagine ela, se ela não se desse com os vizinhos dela, ia lá pedir, o que ia acontecer? Não, eu não vou te dar nada. Ou está me devendo, né? Imagina, irmão, que vergonha. Chegar ali, pagas. Estou devendo para o vizinho lá, preciso, como é que eu vou pedir emprestado? Não consigo. Então, irmãos, eu vejo aqui que o bom relacionamento com os vizinhos, o vizinho é o seu amigo mais perto, irmão. A hora que se apertar, se você não tiver um parente muito próximo, ele é que pode socorrer. Então, você tem que ter um bom relacionamento com os seus vizinhos, com as pessoas mais próximas. E eu vejo aqui algo sobrenatural. O que o profeta fala para ela? Não pegue poucos. Não pegue poucos.
eu vejo que a nossa fé, ela vai, aleluia, o milagre sim seja uma bênção, mas se você quer algo mais, você precisa sonhar mais alto. Se você quer algo mais para a sua vida, você precisa sonhar mais alto, porque nós não vamos além dos nossos sonhos. Então, em sonhar, eu já ouvi falar uma frase: sonhar alto ou sonhar pequeno é o mesmo preço, você não paga nada. Então, irmãos, por que não sonhar grande? Por que não sonhar coisas grandes? Eu sei que, irmãos, nós falamos aqui, nós sabemos que o nosso lar não é aqui, nós sabemos que o nosso mundo não é aqui, nosso mundo é o céu. Eu falo muito sobre isso, mas eu preciso falar essa noite porque muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, muitas vezes passam por dificuldades, irmãos, e muitas vezes não sabem o que fazer. E hoje você vai receber uma direção de Deus. Você está recebendo hoje uma direção do Senhor para a sua vida, para você dar um up, aleluia, para você viver os seus momentos bons aqui na terra ainda, irmãos. Existe luta, existe provação, existe, aleluia, mas ela tem um tempo, ela tem um período, aleluia. Existe, aleluia, a chuva, existe a noite, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, aleluia. Então chega um momento, aleluia, que o sol vai brilhar para a tua vida. E nós somos filhos de Deus, nós temos que tomar posse da bênção. Então é necessário nós falarmos sobre isso, aleluia. Versículo 4: e quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Aqui vem a parte sobrenatural, irmãos. Tudo que ela pôde fazer naturalmente, ela fez. Ou seja, o que o profeta falou? Você vai pedir vasos, não poucos. Traga muitos vasos. E ela trouxe. Outra coisa, o que você tem em casa? O azeite. Você vai fazer isso. Agora, o que ela falou para ela? Você vai entrar no seu quarto, você vai entrar na sua casa, por exemplo, fechar a porta e vai começar a derramar o óleo ali. E quando eu ouço essa palavra aqui do profeta dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta, eu me lembro lá de Mateus 6, versículo 6, quando Jesus ele fala assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o seu Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então, irmãos, aí está um segredo, aleluia. Quando ele fala isso aí, irmãos, nós vemos que ela, quando ela fala com o profeta, nós podemos colocar aqui uma analogia, um comparativo, que ela estava falando com o próprio Deus, amém? E quando ela está falando com o próprio Deus, quem quer falar com Deus? Orar, aleluia. Nós falamos de oração ontem, nós estamos falando de oração hoje, aleluia. Você faz o que é natural, o que você pode fazer, o sobrenatural, Deus vai fazer com você, aleluia. Então, aleluia, você faz o possível. Senhor, eu estou endividado, Senhor, eu tenho muitas dívidas, Senhor, eu não sei o que eu vou dar para os meus filhos para comer, mas, Senhor, eu tenho algo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e agora, Senhor, eu vou orar, aleluia, porque eu sei que quando eu orar, aleluia, o céu vai se abrir, aleluia, quando eu orar, o milagre de Deus vai acontecer, aleluia. E foi o que ela fez, gente. Ela obedeceu a voz do profeta, ela disse: se Deus está mandando eu fazer isso, eu vou fazer. Não sei o que vai dar, não sei por que, né? Quem sabe antes disso ela não sabia o que ia acontecer, por que ele pediu vasilhas, por que ele quer isso. Mas no momento que ele dá óleo para ela não pensa duas vezes, ela começa a encher. E quando ela começa a encher, o milagre começa a acontecer, amém? Aleluia. Ela começa a derramar ali o óleo, e o óleo é aquela botija, imagina uma botija pequenininha, assim, um pouco óleo dentro. E ela começa a colocar, aquele óleo não para nunca, aleluia. Ela enche uma, e ela começa a encher a outra, e não para nunca. E ela começa a encher a outra, e não para. E ela enche mais, aleluia, e não para. E as bênçãos do Senhor continuam, o milagre do Senhor está acontecendo, e ela está vendo, aleluia, enchendo. E a Bíblia diz que não para até que terminam as vasilhas. Aleluia. Então eu vejo, irmãos, que o milagre do Senhor está atrelado na nossa fé. Até quanto, aleluia, você quer, aleluia, até quanto você precisa, aleluia, quanto você precisa de um milagre na tua vida. Irmão, quanto nós necessitamos do milagre, ele vai marcar a nossa intenção e as nossas atitudes. O
quanto você está precisando, vai marcar, irmão. A Bíblia fala de Joás, que era um rei, e Eliseu, né, mais para frente, você pode ler no capítulo 13 de 2 Reis, que Eliseu já estava para morrer, ele estava à beira da morte, e o rei Joás era o rei de Israel, ele chega até Eliseu, começa a chorar, e Eliseu estava para morrer, ele queria abençoar ele, e eles naquela época lutavam muito, né, reinos contra reinos, e os inimigos sempre vinham para guerrear e lutar. Então Eliseu fala para ele assim: atira a flecha. E ele pega e atira a flecha ao longe. Ele disse: esse é o Senhor Deus que vai estar lutando por vocês. Agora pega a flecha, fere o chão. E ele pega e fere 3 vezes. E Eliseu, a Bíblia diz que ele fica irado, né, pastor? Ele fica irado com ele. Por que você feriu apenas 3 vezes? Agora, porque você feriu 3 vezes, você vai ganhar dos filhos apenas 3 vezes. Para você aniquilar os filhos, você tinha que fazer 5, 6, 7 vezes. Então eu vejo, irmãos, aqui algo da parte de Deus, que os sonhos para as nossas vidas, aleluia, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aleluia, tem que ser, aleluia, algo de todo o teu coração, buscando algo para a tua vida. A tua atitude tem que ser, aleluia, tem que transparecer para Deus: Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquele outro. E não peça pouco, irmão. É verdade, aleluia. A Bíblia diz que quando Deus dá, Ele dá abundantemente. Nós servimos a um Deus, irmão, que é dono do ouro e da prata. Nós servimos a um Deus poderoso, aleluia. Por que nós vamos pedir um pouco? Irmãos, peça, aleluia, grande. Peça algo tremendo, algo maravilhoso. Peça algo para Deus, é algo grandioso, aleluia. Deus, Ele conhece o teu coração. Se você quer, irmão, algo grande, você precisa sair do fundo do poço, porque existem pessoas que estão numa situação, irmãos, que não sabem para onde correr, que não sabem para onde ir. Deus tem uma saída para você. Aleluia! Eu disse: Deus tem uma saída para você. Você serve a Deus poderoso. Eu sei, irmãos, que muitas vezes falar sobre dinheiro, vida financeira é um tema delicado, mas é necessário, irmãos. Nós não podemos, irmãos, nos apegar ao dinheiro e muitas vezes ter preconceito ao falar sobre dinheiro. O dinheiro é algo para ser usado, irmãos. É verdade. Você não pode... A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz? Não. É isso? Não. Não? A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. E aí existe a diferença. Irmão, o dinheiro tem que ser usado. O dinheiro é apenas papel. É um papel que tem um valor, sim, mas é papel, irmão. Ele é para ser usado. Não é para ele usar você e nem você usar as pessoas por causa do dinheiro. Mas é para você entender que você precisa, nós precisamos dele. Então nós precisamos entender, aleluia, as maneiras que nós possamos sair do fundo do poço, muitas vezes sair das dívidas, sair, irmão, dos problemas. Porque tem muitos problemas que nós atraímos, irmão. Tem muitos problemas que nós cristãos atraímos. Eu ouvi algo muito engraçado uma vez, que uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou devendo demais, eu não sei o que eu posso fazer, não sei o que eu vou fazer. E o pastor falou para ela assim, e ela dizendo: os demônios estão me atacando, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, estou devendo demais. E ele fala: tá, quantos cartões de crédito a irmã tem? Ela disse: eu tenho 5, então me dá aqui. Ela deu para ele e começou a quebrar um por um. Eu vou quebrar esses demônios agora, irmão. Então, assim, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas não têm o controle. E aí se colocam em situações difíceis. Mas nós que somos cristãos, nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar e orar. Nós precisamos vigiar a respeito disso. E nós precisamos muitas vezes de cultos como esse para nós entendermos o que nós podemos fazer para sair do fundo do poço. O que eu posso fazer hoje que vai me trazer algo a mais para a minha vida? Irmãos, eu vou falar bem abertamente. Hoje nós vivemos, a maioria das pessoas vive num regime CLT, né? Todos sabem o que é CLT? Que é a carteira assinada, né? Muitas pessoas trabalham aí 6 horas, 8 horas.
Mas muitas vezes, irmãos, nós chegamos em casa, trabalhamos das 8 às 5, quem sabe, 8 das 6 às 2. Chegamos em casa e muitas vezes querem dormir, ficar de perna pro ar, irmão. É preciso falar isso essa noite. Irmão, nós temos que acordar para a vida, né, pastor? Nós precisamos entender que nós precisamos fazer algo. Eu não posso ver a minha família ali passando problema e ficar de braço cruzado. Irmão, tanto homem quanto mulher, é culto da família hoje, aleluia. É preciso falar que nós precisamos ter ação, irmãos. Se eu tenho algo que eu posso fazer para ajudar o meu cônjuge, eu não faço, eu estou negligenciando, irmãos. Se eu estou vendo que a situação está difícil, se a situação está bênção, irmão, continue assim, que seja bênção o teu lar e a tua família. Mas se você precisa de algo financeiro, você precisa fazer algo extra. Você chega, quem sabe, 5 horas da tarde em casa, irmãos, faça algo. O que eu posso fazer? Vou comprar, sei lá, pano de prato mais barato, vou vender. Né, irmãozinho já foi aí, né? Ele é vendedor até hoje, mas teve uma fábrica de pano de prato, né? Irmão, a venda é uma das profissões mais antigas, né, Lucas, aí, da humanidade. Irmãos, nós precisamos fazer algo. De braço cruzado nós não podemos ficar. Nós precisamos agir, colocar em ação. Nós precisamos orar e ter ação. É a oração, é orar e ter ação, orar e ter ação. Nós vimos aqui que o que ela podia fazer, ela fez, mas o sobrenatural de Deus veio, aleluia. Quando ela fez o que ela podia, quando estava no seu alcance, o sobrenatural do Senhor veio. 5º versículo. Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si, dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Nós falamos aqui, versículo 6, sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele disse, não há mais vaso, e o azeite parou. Então nós vemos aqui que ela obedeceu a voz do profeta, obedeceu a voz de Deus. Aleluia! Outra coisa aqui, um ponto que eu acho interessantíssimo, irmãos. Muitas vezes, né, eu falo isso também para os maridos, que a carga vem toda sobre si, então ele tem que levar a carga de provedor da casa. Mas, irmão, quando a situação está preta, quando a situação está difícil, quando está numa pindaíba, você precisa, irmãos, tem que reunir a família. E a família tem que orar. Eu vejo aqui que não foi só ela que fechou a porta diante de si e começou o milagre de Deus. Não, ela e os seus filhos. E já aconteceu comigo, irmãos, já não tenho vergonha da preta. Aí eu falo assim, não, a família tem que vir junto, tem? Vem a minha esposa, vem a minha filha, né? Irmãos, envolva os teus filhos. Envolva a tua cônjuge. Mulher, envolva o teu marido, se é você que trabalha. Mas é necessário que você conte para eles, que vocês tenham um momento de oração, dobrar os joelhos e começar a orar em família, dizer, Senhor, nós estamos passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Senhor, eu não estou vendo, aleluia, o que eu posso fazer, mas me dá uma direção para sair daqui. Irmão, a oração da família, irmãos, é importantíssima. É importantíssimo. Eu vejo aqui que eles se reuniram juntos e eles oraram juntos. Muitas vezes o marido ele não quer, né? Não quero colocar para minha esposa, não quero colocar para os meus filhos, irmão. Tem dias que eu falo, Isabela, vem cá, vamos orar. Minha esposa, vem cá, vamos dobrar o joelho, a situação não está fácil, está difícil, vamos dobrar aqui, vocês vão orar junto comigo. E já aconteceu, irmãos, nós temos que fazer. Você tem que orar com a sua família junto para sair junto da crise. Porque quando a crise vem, ela não afeta só você, afeta toda a sua família. Então é importante, até porque, igual o pastor falou aqui, quando o milagre de Deus acontece, todos vão glorificar o Senhor. Porque todos vão ver a mão de Deus trabalhando ali, aleluia. O seu filho vai ver que você orou para aquilo lá e ele vai dizer assim, nós oramos e Deus abriu a porta, aleluia. Nós oramos e Deus abriu os céus, aleluia. Nós oramos e o milagre aconteceu e a fé dele vai crescer, irmãos. É importantíssimo nós envolvermos os nossos filhos também, irmãos. O pastor ontem falou aqui sobre aquela frase, é uma frase muito correta, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos.
E nós vivemos hoje, muitas vezes, quantos de nós olham para essa geração hoje e dizem assim, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser no futuro vendo essa geração. Porque hoje está tudo muito fácil. Então a humanidade que está caminhando é uma humanidade mais fraca. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos, aleluia, que o nosso poder não vem, aleluia, das nossas mãos, mas o nosso poder vem do alto, aleluia. É importante envolver eles e dizer, aleluia, que nós temos que fazer o que está no nosso alcance, o que está nas nossas mãos, mas quando nós não podemos, existe alguém que trabalha por nós, aleluia. Existe alguém que batalha por nós, aleluia. É importante, aleluia, algo importantíssimo aqui é que ela falou, meu marido temia ao Senhor. É importante nós nos dedicarmos na obra do Senhor e temer ao Senhor. É verdade. Nos envolvermos na obra de Deus, como o pastor falou aqui. Versículo então 7. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Olha só. Muitos de nós, quando chegássemos ao profeta, endividados, com problemas financeiros, precisando de comida, pagar as dívidas, oraríamos a ele, pediríamos a ele, e o que nós esperaríamos? O dinheiro cai do céu, né? Ah, o dinheiro vai aparecer. Irmão, foi isso que aconteceu? Não. O milagre aconteceu em algo que ela tinha, que ela podia fazer. Encheu ali as vasilhas de azeite, certo, senhor? E agora o que ela tinha que fazer? Vender, irmão. Ela tinha que ir bater porta em porta ali. A Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia diz que ela tinha que vender. Ela tinha que pegar azeite por azeite ali, vasilha por vasilha, bater nas portas e vender. E é fácil vender, irmão? É fácil vender, irmão? É fácil vender, irmão? Não é tão simples, irmão. Muitas vezes nós vamos vender, o que vai ter? Um não. Ah, eu não quero. Então, irmãos, não foi fácil assim. Então as coisas elas não vêm de mão beijada, irmão. Por mais que Deus ele abra as portas do céu, você vai ter que ter ação. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que suar. Você vai ter que ir de atrás, irmão. Você vai ter que batalhar. E a bênção de Deus foi tão grande, porque ela deu para pagar as suas dívidas e ainda viver do resto. Quantos anos, quem sabe, ela viveu ainda daquilo que Deus deu para ela? Quantos anos, irmãos? Vocês vão viver do restante? Irmão, empreendedora, quem sabe abriu lá uma Cocamar, uma soia, né, uma fábrica de azeite. Irmãos, é verdade, porque o empreendedorismo é algo que vai nos dar o pulo, né? Que vai fazendo saltar do algo natural, da mediocridade, muitas vezes. Quando eu falo medíocre, é algo mediano. É que vai sairmos do mediano e fazermos, nós pagarmos as dívidas, nós sairmos. Irmão, é fazer algo que você possa sair, é empreender, é vender algo, é fazer. Irmãos, nós temos que sair da zona de conforto. Nós precisamos botar em ação, aleluia. Irmão, tudo que eu preguei aqui foi Bíblia. Aleluia! Nada foi da minha cabeça, nada foi Bíblia, foi algo que aconteceu com ela e foi milagre de Deus na vida dela. E nós precisamos sair da zona de conforto, irmãos.